Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos ao The Pivo Investidor, seu canal de interação criptomoeda. Olha só, hoje eu estou com a camisa do Mengão, melhor do mundo, certo? Mas não é de futebol que vamos falar, não. Vamos abordar o nosso vídeo hoje sobre o Bitcoin. Vamos fazer aquele breve análise sobre o Bitcoin. Vamos visualizar graficamente através do Price Action e alguns indicadores o que aconteceu com o Bitcoin nos últimos dias e como foi o fechamento do mês de janeiro, beleza? Olha só, eu sou o Pedro, não deixe de se inscrever no nosso canal, nos ajude a bater os 200 primeiros inscritos e deixe o like se você curte esse tipo de conteúdo. Bom, a gente está olhando aqui no CoinGlass, certo? Onde a gente consegue ver o panorama da disponibilidade de porcentagem mensal do desempenho do Bitcoin ao longo dos tempos. 2013 para cá, tivemos essa repercussão. Em um vídeo anterior, fizemos uma breve estudo de casos baseado nas porcentagens que foram desenvolvidas ao longo dos anos e conseguimos encontrar pontos onde o Bitcoin sofreu com um nível de fechamento mensal negativo e outros onde ele teve excelente movimentação. O que mais chama atenção para gente, através desse comparativo de porcentagem, é que o Bitcoin a cada 4 anos apresenta um período meio complicado, certo? E talvez esses 4 anos sejam nada mais, nada menos que o período do halving, onde o Bitcoin entra ali em um inverno ou em uma tendência de baixa, fazendo pequenas correções e acumulando para atingir altas. No mais, o Bitcoin sempre cresceu desde o seu lançamento lá em 2010, 2013 para cá, até 2022 ele apenas vem acumulando patrimônio e vem ficando cada vez com seu market cap maior, certo? Vamos lá. Eu tenho para a gente aqui o gráfico. Vamos hoje primeiro ver o gráfico. Não, vamos olhar o nosso indicador do medo e da ganância, certo? Quem já me acompanha nos vídeos anteriores pôde perceber e pôde aprender nos vídeos anteriores, onde a gente falou sobre o indicador do medo e da ganância e como funciona o indicador do medo e da ganância. Fazendo uma breve retrospectiva do que foi comentado no vídeo anterior, que eu acredito que é válido vocês também assistirem, certo? A gente tem a seguinte situação, deixa eu abrir aqui o Point Fix, que ele provavelmente vai nos ajudar nesse momento aqui. Bom, uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte, o indicador, o Fear and Greed Index Over Time, é um indicador que vai medir o sentimento de medo e o sentimento de ganância. Como funciona esse indicador dentro do mercado e como podemos interpretá-lo para ter um bom resultado baseado no indicador medo e ganância, beleza? Essa região aqui, acima de 80 mil, é um ponto extremo de ganância. E essa região, deixa eu botar aqui, é verde, que essa é a região onde a gente vai realizar os profits, que é realizar os lucros. E essa região aqui é a região de ganância, é o melhor ponto de compra que a gente vai ter, certo? Que, na verdade, deveria ser o oposto, mas não tem problema. Então, galera, toda vez que o preço do Bitcoin está em uma zona superior a 80, a gente está em um nível de ganância de mercado excessivo, onde todas as pessoas estão achando que esse é o momento, que esse é o melhor momento, que agora é a hora, e elas começam a comprar a ganância que o mercado oferece. Só que essa ganância é apenas um sentimento falso, aonde o mercado vai buscar trazer novos investidores para que esse novo capital que entre no mercado, ele seja utilizado como liquidez de quem comprou na época que o mercado estava na baixa ou estava no período do medo. Entendam uma coisa, a maioria das pessoas no mercado de renda variável perdem dinheiro, entre 90%, 95%, e no mais conservador deles, 80% dos investidores perdem dinheiro. Por quê? Porque eles andam com a manada.
A gente brinca fazendo uma analogia no mercado entre sardinhas e tubarões. Os tubarões vendem ganância e compram medo. Já as sardinhas vendem o medo e compram a ganância, certo? Então, se na maioria do mercado as pessoas perdem, o que elas fazem para que eu possa agir diferente e fazer o oposto do que elas estão fazendo? Então, a primeira coisa que a gente precisa ficar ligado é justamente o indicador do medo e da ganância, certo? Não era isso não, jovem. O indicador do medo e da ganância. Crypto Fear and Greed Index over time, certo? Medo e ganância. Foca nisso e não precisa gravar muita coisa mais não. Além disso, você precisa estar ciente que esse é o nosso ponto de ganância. Eu vou mostrar uma analogia para que vocês compreendam de forma bem simples, esse é o nosso ponto de medo. Preço caiu, entrou na zona de medo, começa a comprar, certo? Começa a comprar. O nosso Bitcoin é uma tecnologia avançada, ele está dentro da tecnologia blockchain, que possibilita um nível de segurança avançado. A blockchain não tem, a blockchain do Bitcoin não tem a melhor escalabilidade de transações, mas possui uma taxa barata e, ao mesmo tempo, super segura, onde para que você venha burlar o Bitcoin, você precisa fazer um erro 51%, que é apenas em 10 minutos você refazer ao contrário 51% das transações que foram executadas naquele bloco, que vai ficar para um assunto para uma outra aula, beleza? Então, cara, vamos ficar atento no nosso indicador de medo e ganância, onde ele mostra para a gente pontos específicos abaixo de 20, nossa região de compra, acima de 80 é nossa região de venda ou de desova, certo? O mercado está executando o mesmo padrão muito parecido com o padrão do dia anterior. Esse padrão foi executado no ano passado. Então, galera, vamos ter um pequeno corte aí, porque teve um pequeno probleminha aqui, mas está tudo resolvido. Vamos continuar para o que interessa. Olha só, o que a gente está buscando no preço do. O que a gente está buscando entre o indicador de medo e ganância e correlação com o gráfico, que eu já vou mostrar para vocês, nada mais, nada menos, esse tipo de padrão que aconteceu no Bitcoin no período de maio, certo? Quando teve um flash crash ao período de junho, iniciando uma nova tendência em agosto, levando o Bitcoin a novos valores. E atingimos uma máxima superior ao ponto 80 de ganância, certo? O que mais me chamou a atenção nesse período aqui, que eu acertei a executar tudo com maestria, é que a gente teve um ponto de exaustão acima de 30, desculpa, acima de 30, até que o preço do Bitcoin voltou em uma região de ganância, ou uma região de medo, certo? Nesse momento aqui, a maioria dos investidores vão ficar com medo e tendem a fechar suas operações. Na grande maioria, muitos deles também irão sair com as operações em profit negativo, que seriam perdendo capital ou tendo um prejuízo, seja muito, seja pouco. O Bitcoin não vai morrer, é uma moeda, é uma tecnologia consolidada, está apenas entrando no processo. Essa pode ser a maior de todas as oportunidades da sua vida. Então, não tenha medo de comprar Bitcoin, apenas saiba administrar os seus sentimentos, as suas vontades, os seus anseios e executar a compra do Bitcoin em pontos específicos, como o momento em que o mercado demonstra o maior nível de medo. Nesse momento agora, o mercado começa a oscilar em pontos superiores a 20. Eu gosto muito quando está aqui, ó, entre 20 e 10. Esse é o melhor ponto para a gente executar a compra, certo? Aqui ele pode ter essa região onde pode vir um pouco mais para cima, mas também repetir a mesma situação que ocorreu nesse ponto aqui que chama a nossa atenção, onde o nível de medo saiu, foi em 40, mas rapidamente o Bitcoin retornou ao seu ponto de medo máximo, ao seu ponto de medo extremo, trazendo o medo do mercado a 10. O que aconteceu aqui, algumas vezes, essa situação repetiu nesse ponto, depois de ter caído para essa zona, e vamos aguardar o movimento do preço, certo? Vamos olhar agora o nosso preço, deixa eu colocar aqui uma tela um pouco maior, para a gente dar uma olhada de uma forma mais clara o que temos daqui para frente. Diminuir um pouquinho o meu rosto,
aqui. Olha só, temos a região máxima, certo? Que é o nosso ATH, o nosso ponto histórico máximo, topo histórico máximo, que estaria na região dos 69 mil dólares, certo? Essa região segue intacta, a gente provavelmente pode buscar ela no futuro, não seria agora, não se engane achando que o preço do Bitcoin já está em movimento de alta, não temos pivô de alta ainda, a reversão da tendência de baixa ainda não aconteceu, certo? Então, ainda há necessidade de se manter prudente sobre a movimentação do preço. O preço mantém fazendo correções, certo? Mantém fazendo correções, onde ele vem deixando para a gente pivô de baixa, certo? A todo tempo, certo? Ó, pequenos pivôs de baixa. Observe que em nenhum momento os topos que foram formados, eles foram ultrapassados, certo? Não temos o topo sendo ultrapassado, certo? Em nenhum momento. Esse pode ser apenas mais um pullback, o preço voltar a cair, vir testar essa região e, de fato, vir ficar consolidado aqui. É isso que eu quero que aconteça? Não, mas a gente não tem controle sobre o gráfico, não tem controle sobre o gráfico, muito menos saber a movimentação que o preço vai tomar dos próximos dias para frente. O que podemos esperar daqui? Muita paciência e calma, certo? Porque o Bitcoin ele ainda testa uma zona de suporte, de resistência, que era suporte. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto de suporte, certo? Que vai muito mais além do que essa região. Essa região já foi ultrapassada. O Bitcoin deixou para a gente, o gráfico do BTC, deixou para a gente uma movimentação em bandeira. Segundo a literatura, a movimentação em bandeira é uma correção de continuidade, sendo a tendência de baixa, a bandeira se formando em projeções de alta, seria nada mais, nada menos que uma correção de continuidade da tendência de baixa. Aparentemente, furamos a resistência referente a essa bandeira, que vinha massacrando o preço do Bitcoin nessa região e não deixando o preço do Bitcoin passar dos seus 38 mil. Ontem, aparentemente, tivemos um acréscimo de volume concentrado, o que fez o preço do Bitcoin conseguir pular dos seus 37 mil e testar os seus 41.500 dólares. Nesse momento, o preço do Bitcoin é comercializado a 41.300. Hoje é nada mais, nada menos que sábado, dia 5 de fevereiro de 2022, estamos no Brasil. São exatamente 6 horas e 54 minutos. O que a gente tem aqui de interessante, certo? Eu posso até estar removendo nesse momento esse retângulo que eu utilizei, e a gente pode passar a trabalhar com o preço sobre essa região. Por que sobre essa região? Porque no passado o Bitcoin demonstrou uma região de suporte e resistência bem sólida nessa região, o que compete também com os pontos que estamos vivendo aqui agora, certo? Não se trata de uma linha, e sim de uma região onde o preço pode estar trabalhando e pode estar defendendo, beleza? Então, aqui é um... Calma. Então, aqui é um suporte e aqui é uma resistência, certo? Resistência, ó, suporte, suporte, certo? Suporte, suporte. O preço trabalhou aqui, esperava-se esse movimento, né? Até então não aconteceu, só que a média de 200 períodos, ela é o quê? Uma média, ela é um suporte e uma resistência móvel, né? E ela pode muito bem funcionar como 400 períodos, como a nossa resistência nesse momento, fazendo com que o preço do Bitcoin, mais uma vez, volte para baixo. Até então, tivemos sim o acréscimo de volume, o preço para se movimentar precisa de volume. Vamos dar uma olhada na volatilidade do Bitcoin para ver se realmente aumentou o número de movimentação do Bitcoin, certo? No mais, ainda mantemos uma tendência de baixa, que para o Bitcoin reverter essa tendência de baixa, ele precisa, no mínimo, iniciar deixando um pivô de alta, certo? Tendência de baixa veio trabalhando perfeitamente dentro dessa região aqui, ó, certinho trabalhando dentro dessa região, e mais uma vez estamos na resistência, tanto na região do canal
quanto as nossas médias aqui dando esse suporte. Então, possa ser que o Bitcoin volte a trabalhar nessa região e desça, ou que simplesmente ele suporte e acumule nessa região, voltando a trabalhar aqui em cima, para que logo a gente possa ver o Bitcoin numa tendência de alta, certo? Dois pontos interessantes que é válido você ficar observando e preparar para qualquer situação. Não compre Bitcoin nesse exato momento onde ele está subindo, pois apenas pode ser um pullback para continuar caindo, certo? Busquem suportes para executar as compras e não resistência. Caso o Bitcoin suporte essa região e rompa essa resistência, ele vai deixar um pivô de alta para a gente. Um pivô de alta para a gente será o momento onde o Bitcoin vai fazer esse movimento, certo? A partir daqui, ele deixou um pivô de alta para a gente vai ter a possibilidade de entrar comprando para poder levar o Bitcoin a outros pontos, certo? Pivô de baixa, você para de comprar e aguarda o momento certo, certo? Aqui ele suportou, logo rompeu a máxima, deixando mais uma vez um micro pivô de alta, dando possibilidade da compra. Charles Down sempre fala, certo? Da comprovação e uma tendência, ela não reverte até que ela seja comprovada. Primeiro pivô de alta, segundo dá uma resistência muito melhor para que você entre no movimento de compra, beleza? Então, essa região na casa dos 30, 32 mil é uma região muito interessante para você executar compra. Se você ainda assim quiser comprar nessa região que estamos agora com Bitcoin a 40, 41 mil dólares, é interessante que você compre parceladamente, não utilize 100% do seu capital, pois se o preço do Bitcoin cair, você tem a possibilidade de comprar um pouco mais, reajustando o seu preço médio, pegando a oferta um pouco mais barata. Quem conseguiu comprar na mínima, ainda assim, quiser vender, a venda ocorre próximo às médias. Atualmente, o Bitcoin trabalha acima da média de curto prazo, e aqui fechamos o nosso análise de price action, num contexto onde o Bitcoin se encontra nessa região aqui, certo? Essa região é de resistência para venda e ver o Bitcoin cair. Essa região é de compra, como também podemos aguardar o Bitcoin subir e trabalhar acima dessa região. O melhor de tudo vai acontecer quando o Bitcoin se manter com o alinhamento das médias e repetir o mesmo padrão que aconteceu no passado, onde as médias estavam cruzadas, se alinharam e deixaram para a gente um movimento de alta perpétuo e perfeito. Essa movimentação aqui, ó, que ocorre com o Bitcoin a 3, 4 mil dólares, ela está expressa no nosso indicador de média móvel de 2 anos, onde mostra para a gente exatamente essa região aqui, certo? Onde o preço do Bitcoin testou as mínimas de 4, 5 mil dólares por unidade, certo? Esse foi o último ponto onde executou, onde o Bitcoin mandou comprar. Se a gente olhar 27 de março de 2020, 27 de março de 2020, 27 de março, abril, março, exatamente, 27 de março de 2020, o Bitcoin estava em uma mínima histórica, do lado de lá foi só lucro, muito lucro exponencial para todo mundo que comprou Bitcoin nessa região. E quem nos alertou dessa situação foi nada mais, nada menos que o Bitcoin Invest Tools, né? Utilizando o 2 Years Moving Average, que é nossa média móvel de 2 anos, onde ele mostra para a gente pontos específicos onde eu devo comprar, que ele coincide praticamente com o nosso indicador do medo e da ganância, e onde ele também demonstra pontos específicos de venda, né? Esse foi o melhor ponto de venda, provavelmente foi os 20 mil dólares, quando o Bitcoin atingiu o Bitcoin Price, quando foi isso? 2018, 10 de janeiro de 2018. Vamos olhar aqui no dia 10 de janeiro de 2018, exatamente. Tivemos a máxima histórica dos 20 mil dólares e a partir de lá o Bitcoin caiu. O nosso indicador, ele mostrou para a gente esse ponto, cadê? Esse ponto aqui, estava olhando errado. E isso aqui, ó, exatamente, 20 mil dólares, o preço está sendo mostrado nessa região, 20 mil dólares, olha lá, 20 mil dólares, foi a região onde esse indicador mostrou que era hora de você realizar lucros e aguardar um novo momento para realizar sua compra mais uma vez. Essa compra que foi feita à venda lá em 2018,
ocorreu mais uma vez em 2019. Então, aqui é um indicador de média a longo prazo, certo? 2 anos. Ela vai trabalhar muito bem para os holders que querem levar o preço to the moon, certo? Então, basta a gente ficar de olho nesse indicador. Ele entrou em um ponto onde poderia descer, certo? Dá para a gente o ponto de compra, mas de repente ocorreu uma reversão. Eu conecto esse indicador atualmente com o Stock to Flow Model. Esse indicador Stock to Flow Model é uma projeção aritmética do deslocamento do preço do Bitcoin que pode ocorrer, certo? Mas o que eu tenho de interessante, que eu já venho falando nos vídeos anteriores, é que eu acredito muito que o Bitcoin pode trabalhar acima dessa região antes de entrar em uma zona de inverno e fazer com que o preço permaneça por mais 1 ano e meio, aproximadamente, estagnado em regiões de consolidação, aguardando o halving, onde vamos ter 50% da produção do Bitcoin reduzida a cada 4 anos, beleza? Então, esse indicador Stock to Flow é muito bom. A projeção é que o Bitcoin trabalhe dentro dessa região, atingindo valores entre 75 e 100 mil dólares por unidade, certo? Até que aconteça todo o processo de acumulação e ele vem aqui lá para 2024, acumulando levemente, até atingir novos valores aí, certo? O objetivo é ver o Bitcoin a 1 milhão de dólares e esse período pode acontecer nos próximos anos, com o acesso das instituições financeiras de grande porte, que podem trazer grandes capitais ao Bitcoin, fazendo assim com que o Bitcoin trabalhe acima dos 5, 10 trilhões de dólares em seu market cap. Atualmente, o Bitcoin não possui o market cap superior a 1 trilhão de dólares, o que poderia fazer o preço do Bitcoin atingir 500 mil dólares de forma mais fácil. Bom, espero que eu tenha contribuído com algumas informações para o dia de hoje e que esse vídeo tenha sido útil para você. Por gentileza, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir o nosso conteúdo no YouTube, que é diferenciado do conteúdo no Instagram. Então, coloco nós, DPIV Investidor, na área e até breve no próximo vídeo.